Esse é mais um vídeo do canal Mapas Mentais com Shirley, que incentiva o hábito de criar mapas mentais, além de compartilhar estudos e resumos sobre economia. Nesse mapa mental, apresento um resumo sobre o mercado de trabalho no ano de 2020, falando do panorama geral da economia no período, dos dados do desemprego e políticas do governo que tiveram que ser implementadas. Em relação ao programa econômico, em março de 2020, iniciou-se o isolamento social para conter o avanço da Covid-19, que paralisou a economia com a redução brusca da demanda e restrições de operar dos segmentos de serviços, comércio e indústria. De acordo com um relatório Economia Brasileira da CNI, Confederação Nacional da Indústria, o segmento de serviços foi o mais afetado, o primeiro a ser impactado e o último a reabrir durante a flexibilização das medidas de isolamento. O auxílio emergencial e o saque emergencial do FGTS ajudaram a recompor parte das perdas de renda da população. Assim, algumas famílias mais vulneráveis até tiveram aumento da renda e puderam aumentar o consumo de bens não duráveis. Já as famílias de maior renda aumentaram a poupança por precaução ou pela impossibilidade de comprar com o comércio tradicional fechado. De outra forma, isso também aumentou consideravelmente o comércio eletrônico. Um dos efeitos da crise foi a desorganização das cadeias produtivas e o aumento dos preços, pois os setores da economia foram atingidos de forma diferente, o que resultou em interrupções em alguns elos das cadeias. Assim, a indústria ficou com falta de insumos e com dificuldade de atender seus clientes. Outra consequência da pandemia é o impacto no mercado de trabalho. As medidas do governo para a proteção do emprego e da renda foram eficazes. Pode-se dizer que a perda do emprego formal foi pequena diante do cenário, mas a perda de emprego dos trabalhadores informais foi maior. Por outro lado, estes tiveram a queda de renda sustentada pelo auxílio emergencial. Até aqui, passamos pela primeira parte desse mapa mental. Confira se você já deu um like nesse vídeo. Só curtindo ou fazendo um comentário, você pode me dizer se está gostando desse mapa mental. Continuando. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o desemprego se refere às pessoas com idade para trabalhar acima de 14 anos, que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Assim, para alguém ser considerado desempregado, não basta não possuir um emprego, é preciso estar procurando. A PNAD contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, é a pesquisa que mostra o número de desempregados que há no Brasil. Nela, o que é conhecido popularmente como desemprego aparece no conceito de desocupação. Do início do isolamento social até o último dado disponível da PNAD contínua, em setembro, o país perdeu mais de 11 milhões de ocupações. Assim, o número de pessoas ocupadas passou de 93,7 milhões no trimestre encerrado em fevereiro para 82,5 milhões no trimestre encerrado em setembro. No entanto, o número de desocupados subiu de 12,3 milhões de desocupados para 14,1 milhões, ou seja, em 1,8 milhões. A explicação para esse descasamento é que a maioria das pessoas que perderam o emprego não procurou se recolocar e foram desconsideradas da força de trabalho, ou seja, não são consideradas desocupadas. A força de trabalho diminuiu de 106,1 milhões de pessoas em fevereiro para 96,5 milhões em setembro. Já a taxa de desemprego é a porcentagem de pessoas na força de trabalho que estão desempregadas.
Essa taxa, que era de 11,6% no trimestre encerrado em fevereiro de 2020, atingiu 14,6% no trimestre encerrado em setembro. Da mesma forma, esse avanço seria mais expressivo caso a população desempregada não desistisse de procurar emprego, ou seja, não se retirasse da força de trabalho. Se todas as pessoas que perderam o emprego tivessem procurado emprego e não encontrado, a taxa de desocupação teria alcançado patamares superiores a 20% ao longo do ano, e a taxa média de desemprego em 2020 ficaria em 19,1%. A PNAD contínua trimestral mostra uma queda de 13,4% do emprego informal entre o primeiro e o terceiro trimestre do ano. Enquanto isso, a queda do emprego formal foi de 8,5% na mesma base de comparação. É importante notar que esse resultado acabou provocando a queda no nível de informalidade no país, que saiu de 42,5% para 41,1% entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2020. A queda na informalidade não significa uma migração da ocupação para a formalidade, mas um efeito estatístico em razão da maior redução do emprego informal relativamente ao emprego formal. A decisão por não procurar emprego está ligada às políticas de distanciamento social e ao auxílio emergencial e seguro-desemprego. Além do auxílio emergencial, o seguro-desemprego e o saque emergencial do FGTS reduziram as necessidades de uma recolocação imediata, à medida que proveram renda às pessoas que perderam a renda no trabalho. Em relação às políticas do governo, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, por exemplo, viabilizou a aceleração de 19 milhões de acordos, que permitiu a conservação de quase 10 milhões de empregos, segundo o Ministério da Economia. Para evitar o fechamento das empresas, também foram criadas linhas de financiamento da folha de pagamento e de capital de giro. O Programa Emergencial de Suporte a Empregos concedeu mais de 8 bilhões em financiamento de abril até outubro, quando a vigência do programa se encerrou. É importante destacar que, além do objetivo de sustentar a renda do trabalhador, a preservação dos vínculos empregatícios viabilizou a manutenção de boa parte da mão de obra qualificada, o que facilita a retomada mais rápida da atividade econômica e do emprego. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no mercado de trabalho, os efeitos da recuperação, apesar de visíveis, ainda são modestos, e a perspectiva é que a taxa de desemprego ainda aumente antes de começar a cair, devido ao provável aumento de procura por trabalho em 2021. Nos mercados financeiros, muito em função das expectativas, houve fortes oscilações nos juros, na taxa de câmbio e na bolsa de valores. Outro impacto da pandemia é o aumento no endividamento público. Os gastos federais para conter os efeitos da pandemia aumentaram a dívida pública. Para 2021, os próximos passos serão fundamentais para consolidar um novo ciclo de crescimento. O número de casos de Covid-19 tem aumentado não apenas entre os brasileiros, mas também no restante do mundo. A aceleração do contágio aumenta o risco de uma nova freada na economia. As incertezas continuam elevadas e só devem diminuir com a imunização da maior parcela da população. Aqui temos o mapa completo. Veja como ficou legal e bem estruturado. O que você achou desse mapa mental? Escreva um comentário e já inscreva-se no canal para acompanhar os vídeos que compartilho toda semana. Deixarei a fonte que usei para criar esse resumo na descrição desse vídeo. Eu sou a Shirley e desejo bom uso de mapas para você.